Bom dia, galera! Começando o Papo de Bola desta quinta-feira. E olha, de segunda a sexta, às 8h45 da manhã, a Rede TV fala de esportes. É o primeiro programa de esportes da TV aberta no dia. E hoje o programa está super recheado. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Ivan Grava, que é o médico do Corinthians, para trazer a situação do Luan, de um funcionário do clube, do Ramiro, e falar dessa confusão do coronavírus. Vamos falar ao vivo também com o Renato Senise, que vai trazer a polêmica do Napoli e do Cagliari, que decidiram voltar aos treinos nessa segunda-feira, e inclusive falar também da decisão da Premier League. E vamos falar com o Peterson Isidoro, lá de Portugal. O país está aliviado com o teste negativo do Jorge Jesus. Estou aqui ao lado do André Lucena. Bom dia, Andrezão. Além dos que eu dei, tem outros destaques no programa, né, André? Muitos destaques, Stefão. Bom dia a todo mundo que está aí conosco. Bom dia para você. E apesar de não ter futebol essa semana inteira, a torcida do Corinthians aproveitou, voltou a protestar contra o presidente André Sanches. A gente vai explicar daqui a pouquinho o porquê. E também explicar o que fez o Neymar deixar a França e vir para o Brasil nesse momento de futebol parado. O Pelé, Fefão, contestou o título mundial do Palmeiras e revelou simpatia pelo Corinthians na infância. Isso aí vai dar pano pra manga, viu? É, vai dar mesmo, viu? E olha, ainda tem desafio, né, de papel higiênico, jogadores desafiando pela internet. Quem quiser participar com a gente faz o quê, André? Importantíssima a participação de todo mundo usando a hashtag Papo de Bola no nosso Twitter e também pelo nosso número de WhatsApp 983690556. Manda seu time de coração, sua cidade, seu estado. Vem fazer o programa com a gente. E vamos começar o programa falando ao vivo com o médico do Corinthians, o Ivan Grava, que atendeu a gente gentilmente. O Ivan, eu queria saber de você. Bom dia para você, muito legal que você está participando do Papo de Bola. Como que tá a situação do Luan, né? Todo corintiano está preocupado com ele. Queria saber como que ele tá e quais foram os sintomas, né? O que ele sentiu. Bom dia, Ivan. Bom dia, Fernando. Bom dia, André. É um prazer falar com vocês. O Luan foi o seguinte, depois, na verdade, no intervalo do jogo contra o Ituano, ele sentiu um pouco de indisposição, um pouco de dor de cabeça, foi medicado, conseguiu prosseguir no jogo, e após o jogo ele teve um aumento desses sintomas e nós deixamos ele em observação. Eu fiquei em contato direto com o Luan até o dia de ontem, e ele teve melhora clínica, tudo. Provavelmente foi um quadro de gripe comum, então ele já não está mais em observação agora, só se acontecer alguma coisa. E tem um funcionário do Corinthians também que estava com suspeita de coronavírus. Isso se confirmou, Ivan? Também não se confirmou. Foi um quadro de febre alta que ele teve. Nós também deixamos ele em observação, mas não teve quadro respiratório, nada. E melhorou da febre com a medicação. Conversei com ele ontem, inclusive. E no momento está tudo normal. Meu caro André Lucena, pergunta para o Ivan? Bom dia, doutor. Primeiramente, obrigado por falar conosco aqui. Eu tenho a dúvida com relação à perda física de massa muscular dos jogadores nesse período agora de futebol paralisado, sendo que o Corinthians ainda não tem previsão de volta aos treinos, previsão de volta às competições. Como é que funciona isso com relação aos jogadores? É mais ou menos como se fosse umas férias, mesmo pré-temporada? Como é que funciona? É o seguinte, quando nós liberamos os jogadores por causa dessa pandemia que estamos vivendo, todos receberam uma cartilha e uma orientação de treinos. Mas claro que quando voltar vai ter uma perda, porque é como se fosse, como você bem falou, um período de férias. Então, quando eles voltarem, vamos ter que avaliar todos os jogadores para ver qual foi a perda de cada um, porque a gente já tem todos os níveis de força, níveis de todos os jogadores, para poder fazer um trabalho especial com cada um. Mas provavelmente vai ser como se fosse um trabalho de pré-temporada. O doutor Ivan Grava, muito obrigado pela participação aqui no Papo de Bola. Boa sorte para você, boa sorte para o Corinthians, para o Luan também, para todo mundo. Um grande abraço, obrigado, viu? Forte abraço, obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês aí. Aí o Ivan Grava ao vivo falando com a gente sobre a situação do Corinthians. Ele falou muitas coisas importantes, né? Principalmente a situação do Luan. Quer dizer, parece que não é coronavírus, os torcedores do Corinthians estão mais aliviados, né? Já deixa a torcida mais aliviada e essa questão da preparação, acho que essa é a grande dúvida de todo mundo mesmo, de como os jogadores vão fazer
para voltar, porque imagina, daqui a pouco eles anunciam, daqui 2 meses volta e de repente os times voltam a treinar uma semaninha antes, não vai ter um bom tempo para recuperação, a torcida vai ter que entender isso, toda a comunidade do futebol vai ter que entender, mas é bacana para a gente perceber como é o tratamento com relação à alimentação, aos treinamentos dos jogadores, mesmo em casa, porque eles dependem do corpo deles, né? É a obra-prima ali deles, então é uma coisa muito legal. E foi muito legal também que ele falou sobre os remédios, né? O que pode ser tomado e o que não pode ser tomado, porque nessas horas as pessoas acabam ficando desesperadas e tomam qualquer coisa. E aí ele explicou mais ou menos o que pode ser tomado, né? O paracetamol, por exemplo. Então, e são vários medicamentos que o pessoal achava no início do tratamento que poderia tomar e agora já a OMS fala que não, o Ministério da Saúde, então é bom ficar todo mundo muito ligado quanto a isso, porque o pessoal pode ter gente com sintoma em casa e de repente um próprio resfriado, tomar as medicações que podem ser tomadas, né? É isso aí, vamos continuar falando do Corinthians, porque mesmo com tudo parado, com a recomendação de todo mundo ficar em casa, teve torcedor do clube que foi protestar no Parque São Jorge, a sede do clube, e olha, na Arena de Itaquera também. Mais uma vez o torcedor colocou faixas contra o presidente do clube, André Sanches. Eles pediam que o conselho não aprove as contas do Corinthians, pedem uma investigação num rombo de 170 milhões. André, o Corinthians pega fogo mesmo com o futebol parado? Eu acho que se não tivesse sido eliminado pelo Guarani e também não tivesse nessa situação aí de quase eliminação no Campeonato Paulista, estaria tudo mais tranquilo. Mas pelo que a gente viu, a gente já tinha falado do São Paulo, que é um rombo, um déficit mais ou menos disso no ano passado, de 170, 180 milhões. A votação era para acontecer até o fim de abril, a votação das contas de 2019 lá no Corinthians. Agora, por conta do coronavírus, a gente não sabe como vai ser, mas a torcida já pede para que o Conselho não aprove essas contas, porque é um déficit muito, muito grande, um rombo, e precisa ser tudo muito bem analisado, muito bem apurado, para ver se não houve desvio nisso aí. Pelo andar da carruagem, pelo que está acontecendo, será que o Andrés resiste até o final do mandato como presidente? Eu acho que sim, porque o Andrés ele é muito forte, ele tem os bastidores muito fortes, até a aproximação dele com a torcida é muito grande. Nesse momento, como o time está indo muito mal, não tem como, a torcida vem reclamando bastante dele, mas eu acho que sim, e eu acho que ele vai manter também o Thiago Nunes até o fim do ano. Você acha que o Thiago Nunes, se não se classificar no Campeonato Paulista, continua no Corinthians? Eu acho que sim, porque senão ele já seria demitido agora, porque a chance de ser eliminado é muito grande. O Corinthians está a 5 pontos do Guarani e faltam 2 rodadas, ou seja, faltam 6 pontos em disputa. Vai pegar o Palmeiras quando voltar, se é que vai voltar por conta do coronavírus. Se fosse para ter uma mudança, eu acho que já seria agora para um novo técnico já ir pensando no elenco, já ir projetando o segundo semestre. O Guarani, que disputa a vaga direta com o Corinthians, vai pegar o Botafogo, que está numa draga desgraçada, né? Então, quer dizer, são 3 pontos praticamente garantidos. O Guarani já pegou a Ponte Preta no clássico, a Ponte Preta também está ali entre os rebaixados e o Botafogo também está com 8 pontos apenas, uma campanha horrível nesse Campeonato Paulista. É isso aí. Agora vamos lá para Londres para conversar com o Renato Senise, que vai trazer para a gente o que aconteceu lá no futebol italiano. Teve time que fez com que os jogadores voltassem a treinar a partir desta próxima segunda-feira. A determinação é essa. É isso mesmo, Senise? Boa tarde para você, bom dia para a gente aqui, né? Bom dia, Pefon. Bom dia, André. Pois é, o Napoli, quem diria, a Itália é o país mais atingido pelo coronavírus aqui na Europa, já mais de 3 mil mortes. E o Napoli resolveu que segunda-feira os jogadores voltam a treinar. É claro, essa notícia pegou todo mundo de surpresa por aqui na Europa. O Napoli vem sendo muito criticado. Vamos ver se vai manter essa postura. A gente lembra, eu falei aqui ontem, o Tottenham continuou treinando essa semana, tá? Então, não é só na Itália que esse tipo de coisa tá acontecendo, na Inglaterra também. E o Papo de Bola fala agora do Neymar, que decidiu passar esse período de isolamento no Brasil. O PSG suspendeu todas as atividades, por isso ele vai passar um tempo na casa dele em Mangaratiba, no Rio, e também na mansão dele no Guarujá. A assessoria do Neymar confirmou esta informação, mas prefere não revelar onde o jogador está neste momento. André, como vai ser a rotina do Neymar aqui no Brasil? Festa, aglomeração, tudo isso não pode mais, né? Eu acho que dessa vez não, né, Fefon? Ele já tem melhorado já o comportamento dele e, ao que tudo indica, vai seguir à risca
toda a orientação, assim como a gente falou com o Dr. Ivan Grava, médico do Corinthians, seguir à risca toda a recomendação do Paris Saint-Germain para fazer treinos em casa para não perder a questão muscular. E o Thiago Silva também, voltou com a família inteira, também vai ficar treinando aqui no Brasil, o zagueiro do Paris Saint-Germain. Não é arriscado eles voltarem de lá para cá? Até pelo trajeto, pegar avião, enfim, não é arriscado? Eles voltam de jatinho, né, Fefão? Mas Imagino mesmo ter essa assim, informação, mas com certeza deve ter param no voltado. aeroporto, enfim, tem que estacionar o jato. Meio complicado, né, cara? Mas você imagina também para os familiares desses jogadores que estão na Europa, mesmo que a França não esteja sofrendo tanto como a Itália, como a gente falou, o próprio Renato Senise lá em Londres já está começando a piorar a situação. Deve ser algo muito também, deve ter muito medo do que pode acontecer lá, e aí eles se sentem mais tranquilos aqui no Brasil, apesar de que a nossa situação também não está nada fácil. Não está nada fácil, e agora vamos ver se o Neymar vai fazer, daqui a pouquinho ele posta algum treinamento especial que ele vai fazer. Ele gosta de fazer postagem, daqui a pouquinho a gente vê, né? Verdade, e logo agora, né, Fefon, a gente comentou do São Paulo, do Flamengo, times que estavam muito embalados, o próprio Neymar foi lá e resolveu, fez os gols que classificou o Paris Saint-Germain para as quartas de final, finalmente foi para as quartas de final, imagina não role mais a Liga dos Campeões, vai ser um prejuízo para ele. Tá certo, agora vamos para Portugal, ao vivo com o repórter Peterson Isidoro. Boa tarde para você aí, Peterson. Por aqui, a nação do Flamengo chegou a comemorar o teste do Mister Jorge Jesus, que deu negativo para coronavírus. Por aí, muita repercussão também? Oi, Fefão, bom dia para você, para o André, para toda a massa ligada no nosso Papo de Bola, como sempre. Olha, foi uma notícia que chegou aqui ontem à noite em Portugal, por volta de umas 8, 9 horas da noite. As TVs todas repercutiram, os jornais conseguiram colocar nas edições de hoje aqui esse teste que deu negativo para a Covid-19. Fefão, vou mostrar para você aqui, ó, não sei se dá para enxergar, esse é o principal jornal aqui de Portugal de esportes, ó. Olha que manchete, Fefão. Pois é, o jogo das nossas vidas. Que manchete mesmo, hein? Aí eu abro aqui na página, aqui, Fefão, ó, nessa página do meio aqui, ó, a gente tem a repercussão do Jorge Jesus aqui em cima, ó. Então os jornais já estão estampando isso. E essa notícia, Fefão, ela tem dois caminhos, viu? Que a gente pode falar aqui, tanto para o Brasil quanto para Portugal. Por quê? Com um teste negativo, existe uma grande chance do Jorge Jesus permanecer no Flamengo, né? Renovar esse contrato que termina em maio. Em contrapartida, por conta do coronavírus, o euro está muito alto e o contrato dele no Flamengo é baseado no euro. Então, essa possibilidade aí, esse aumento gradual do salário dele por conta de ele receber em reais, mas com base no euro, isso pode dificultar. E olha, eu não vou ficar surpreso se Jorge Jesus ser anunciado no Benfica, embora ele já tenha desmentido semana passada, há alguns dias, que ele não vem para o Benfica, que a ideia dele é permanecer no Flamengo, mas eu não vou ficar surpreso se o Benfica tirar aí uma carta da manga, oferecendo por volta aí de 10 milhões de euros por ano para ele, que é o mesmo valor que o novo técnico do Sporting vai receber agora. Inclusive, o técnico do Sporting deixou o Braga, Fefon. E inclusive, algum dirigente do Benfica já falou que quer o Jorge Jesus, assim, efetivamente, vamos fazer todos os esforços para trazê-lo de volta. Isso aconteceu aí em Portugal? Publicamente não, até porque há um acordo de cavalheiros, obviamente, entre os clubes, né? Mas nas entrelinhas, o Luiz Felipe Vieira, que é o técnico, que é o presidente do Benfica, ele sempre nunca escondeu a admiração que ele tem pelo Mister, e inclusive ele era dirigente na época do Benfica, quando o Jorge Jesus passou pelo clube, conquistou 10 títulos em 6 temporadas. Então, assim, há sempre uma conversa. Jorge Jesus sempre é muito bem visto aqui em Portugal, nos 3 clubes, viu? Não só no Benfica, no Sporting, que ele treinou recentemente, e depois foi para a Arábia, e agora no Flamengo, e também no Porto. No Porto, porque lá no Porto a comissão técnica também não está muito firme, embora liderem o campeonato, o time não vem apresentando bom futebol, foi eliminado na Liga Europa, então assim, o Mister tá com a bola cheia, Fefon, aí e aqui, viu? André Lucena, tem alguma pergunta para o Peterson Isidoro? Boa tarde, Peterson, para você, bom dia pra gente. Só uma dúvida com relação ao Pedrinho, né, que é a grande contratação do Benfica pro início da temporada, ele não sabe nem se ele vai poder se despedir
aqui do Corinthians. E o Jorge Jesus, quando o Benfica anunciou a contratação, mais de 100 milhões na conversão para o real, o Jorge Jesus deu uma cutucada ali, falou, pô, tem vários jogadores melhores do que ele aqui no Brasil, que o Benfica poderia ter contratado, o Everton do Grêmio, o próprio Dudu do Palmeiras, o Michael que foi pro Flamengo, o Rony que foi pro Palmeiras. Você imagina se ia pegar mal ele assumindo o Benfica, o Jorge Jesus, tendo que utilizar o Pedrinho, sendo que ele já fez essa crítica para ele? Oi, André, bom dia para você. Eu acho que não, viu? Porque o Jorge Jesus, ele é muito autêntico no que ele fala e ele é um grande personagem aqui em Portugal. Então, as palavras que ele profere, muitas vezes, são muito bem absorvidas por todos. Então, assim, é uma crítica, sim, é como você falou, ele disse que outros jogadores no mesmo nível, até um nível superior ao Pedrinho, teriam condições de vestir o Benfica. E lembrando que o meio-campo do Benfica ali para frente, ele está muito bem servido de jogadores, viu? O Pedrinho vem mais para somar e para disputar a posição, viu? André Fogaça, solta aí o barulho, bomba aqui no Papo de Bola. André, o Pelé já foi corintiano? Essa eu não sabia, pô. Eu também não, mas pelo que ele falou ali, ele diz que torcia para o time de Bauru, mas jogava com o botão do Corinthians. Então, se ele comemorava gol e tal, de certa forma ele era corintiano. Pior é que ele jogava muito contra o Corinthians, justamente contra o Corinthians. O Palmeiras era ainda o time que fazia frente ali ao time do Santos, mas contra o Corinthians o Pelé deitava e rolava. Talvez seja aquela paixão enrustida aí, ele fala, preciso mostrar serviço para não mostrar que eu sou corintiano. Agora, você concorda com o Pelé sobre o título mundial do Palmeiras? Olha, ele disse que o Palmeiras não tem mundial, hein? Eu acho que ele deixou bem explicado, porque o que acontecia, o torneio se chamava Copa Rio. Em 1951, o Palmeiras foi campeão, ele disputou por ter sido campeão paulista. Em 1952, o Fluminense foi campeão, também disputou por ter sido o campeão carioca. Então, era um torneio disputado no Brasil, o Brasil havia perdido a Copa de 1950, a torcida estava muito chateada, então criaram esse torneio. Era um torneio interclubes, que tinha clubes de todas as partes do mundo, mas não era realmente decretado campeão mundial como é hoje. Apesar que o Pelé nasceu em 1940, ele tinha 11 anos quando o Palmeiras ganhou, então ele nem sabia direito o que era, mas eu acho que eu concordo com ele nesse sentido. Eu também. Inclusive, ele falou mais uma coisa, né, importante, que sempre teve racismo no futebol, só que agora a imprensa está mostrando mais, porque tem mais câmeras, porque os jornalistas estão mais em cima, só que ele sofreu muito, você viu o que ele falou? Foi chamado até de chimpanzé, realmente lamentável. Né? E infelizmente na Argentina, até na Bolívia, enfim, a gente vê na Libertadores, ainda acontece muito isso, né? Na Europa acontece muito, no leste europeu, na própria Itália, agora nos torneios da Conmebol aqui, na Copa Sul-Americana, que a Rede TV transmite, na Libertadores, acontece muito, não mudou muita coisa não, infelizmente. E eu gostei de ver o semblante dele, né? Todo mundo dizia que ele estava triste, que ele estava com depressão, e não me pareceu que ele esteja com uma depressão como todo mundo falava. Exato. Começou com o Edinho, o filho dele, que falou, olha, por conta da mobilidade, porque ele não está andando muito bem, ele estava meio deprimido, foi a palavra que o Edinho usou, uma certa depressão, até ele falou, e aí o Pelé disse, olha, entenderam errado, tô numa boa, deu risada, é muito bom a gente ver ele assim, tá com 79 anos atualmente. É isso aí, Pelé, boa recuperação aí, você ainda tá voltando a andar, tá andando com andador, mas vai se recuperar com certeza, nós do Papo de Bola desejamos isso a você. E agora a gente fala de um assunto importante aqui no programa, o surto de coronavírus afetou diretamente o futebol, diversas personalidades do mundo da bola ensinam os torcedores como se prevenir ao vírus, dá uma olhada. Lavar as mãos, uma coisa simples que nas últimas semanas se tornou fundamental para a saúde humana. Essas mãos são as mais valiosas do mundo. Elas estão acostumadas a defender chutes dos melhores jogadores. Agora o goleiro Alisson usa para conscientização. O coronavírus está infectando diversos atletas no mundo. Aqui no Brasil, o técnico Jorge Jesus chegou a ter sintomas assim como o Zico, que pediu a compreensão da população. Não tenho dúvida, pedir a Deus para que esse momento tão difícil passe o mais rápido possível. Mas depende da gente, depende do nosso esforço, depende da nossa compreensão e da nossa paciência. Se você ainda não sabe o que fazer para evitar o coronavírus, o professor Luxemburgo ensina. Evitar local público e aglomeração, higiene, sempre procurar estar passando álcool nas mãos, lavando as mãos, fazendo aquilo que é necessário ser feito. Colaboração, esse momento é de colaboração e todos nós temos que estar atentos a isso.
Muito legal, André. Importante esse trabalho que os jogadores fazem de conscientização, ex-jogadores como o Zico também, que são ídolos, né? Com certeza, muita gente segue eles nas redes sociais, é muito importante esse trabalho. Eu também vou pedir esse trabalho para que as federações, as confederações, os clubes pensem bem, quando os torneios voltarem a acontecer, se é que vão acontecer, eu espero que eles não entrem em atrito, né? Porque de repente vai ter que paralisar o Campeonato Paulista, como eu sugeri, dividir a premiação para todos os clubes para que não haja briga, porque é um momento ímpar na humanidade, nunca aconteceu esse tipo de coisa, então vai ser preciso uma compreensão de todo mundo nesse sentido. E como a maioria dos campeonatos estão suspensos, os jogadores entraram em quarentena. Aí os atletas criaram um novo esporte, dá uma olhada. Sem poder jogar futebol, os principais atletas estão se virando como podem para bater aquela bolinha. Peraí, bolinha não. A ideia é fazer embaixadinha com papel higiênico. Isso mesmo, se tem gente brigando no mercado para garantir o papel, os atletas transformaram em bola de futebol. O Felipe Melo não é muito chegado em fazer embaixadinha, então preferiu fazer o que sabe de melhor, dar um carrinho no papel. E teve gente que não gostou do desafio, viu? O Marinho usou as redes sociais para criticar a situação. Se quiser fazer embaixadinha, faz com a bola, velho. Futebol. Agora, fazer com papel higiênico, depois vai limpar o negócio cheio de areia, aí depois vai reclamar, vai parar no hospital. Então vamos se conscientizar. E desafio, pivete, é com bola no pé. Negócio de isso aqui, ó, isso aqui é pra outra coisa, tá bom? Tamo junto. O Marinho é uma figuraça, viu? Sempre. André, dá pra encarar esse desafio ou você vai seguir os conselhos do Marinho? Não dá pra fazer com papel higiênico, eu vou seguir com o Marinho mesmo, porque eu já sou ruinzão, zagueiro, brucutu, então com a bola já fica difícil, com o papel higiênico piorou. Os caras falaram que você é bem perna de pau, viu? Sou raçudo só, eu chego ali atrás, ó. Quer dizer, que nem Felipe Melo, só dá carrinho Só, no papel higiênico. Carrinho, só isso. Agora, tem participação do pessoal aí? Muita André? gente mandou mensagem, Fefão. O Adriano Pérez, corintiano fanático do Tremembé, nos assistindo. O Lima de Santo André, falando do Pelé. Quem mais? Olha que bacana. O de Itaim Paulista, ele não... o Vanderlei, ele mandou o nome. Vanderlei Rocco, falou que deveria nomear todos os jogadores todos os times dos campeonatos estaduais como campeões para dar uma moral, já que possivelmente não vão continuar os campeonatos estaduais. O João Batista, lá do Mato Grosso. Teve o Marcos, que mandou um abraço para você, Fefão, falou que é seu fã desde a época do rádio. Muita gente participando, muito obrigado. E amanhã tem mais, hein? É isso aí, gente. Muito obrigado, viu, pelo carinho aí, por estar acompanhando o Papo de Bola. Amanhã a gente vai mostrar muito mais assuntos para vocês, inclusive toda a repercussão da Premier League, né, André? Que a gente vai esperar turco, muito, né? E do Campeonato Turco também. Porque a né? princípio a gente tem jogo na Rede TV do Campeonato Turco ao vivo nesse sábado, com portões fechados. Vamos ver como é que vai ser. O Peterson Isidoro volta amanhã lá da Europa para nos atualizar. Legal, André. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. O Papo de Bola fica por aqui. Agora as principais notícias desta manhã com Augusto Xavier. Depois tem o João Kleber com você na TV. Tchau, fui!